mais alguma reação para já de Paulo Rangel. Vamos pegar neste aspecto de ser a segunda vez que há questões constitucionais sérias e de fundo. E com um impacto grande. E esta maior, muito eu maior. vou pedir aqui a leitura política. Como é que o Governo deve encarar isto? Eu acho que a melhor forma do Governo encarar isto, do meu ponto de vista, é encontrar medidas alternativas. Pronto. Mais do que isso, não? Eu penso que não. Quer dizer, porque vamos cá ver. Há aqui um problema. Porque muitas vezes se tem falado na necessidade de alterar a Constituição. E nós podemos perguntar, porque eu, ao contrário de muita gente que diz, bem, quando se fala em alterar a Constituição, que é uma... isto não deve ser um tabu. Até mudar de Constituição não tem que ser um tabu se for dentro do quadro de um regime democrático de um Estado de Direito. Portanto, discutir tudo é possível, pelo menos no plano da discussão. E, portanto, alterar a Constituição, pois poderia fazer algum sentido em algumas normas. O problema que se põe é o seguinte, é que as violações de princípios constitucionais que aqui estão em causa dizem justamente respeito aos tais princípios que não mudariam se nós mudássemos de Constituição. Porque uma Constituição democrática num Estado de Direito tem sempre que proteger a igualdade, a equidade, a proporcionalidade, porque são princípios... Aliás, é curioso que o Tribunal se louvou diretamente no artigo 2º da Constituição, que é o princípio do Estado de Direito, do qual retira o princípio da proporcionalidade. Quer dizer, é um princípio que evidentemente ninguém está a pensar, que nem que nós tivéssemos uma Constituição nova, escrita do zero, que ela não consagrasse o princípio do Estado de Direito. Leituras políticas... Portanto, o que eu quero dizer com isto é, eu acho que como nós não poderíamos alterar estes princípios, isto é, não é uma questão de modelo de Estado que aqui está em causa, o que aqui está em causa são princípios fundamentais de qualquer ordem jurídica de um Estado civilizado, embora numa certa interpretação, eu penso que o mais correto será o Governo procurar, dentro das soluções que tenha, outras fontes de receita que não violem a ordem constitucional. Um acórdão destes retira legitimidade ao Governo? Fragiliza o Governo? Quer dizer, é evidente que fortificar não fortifica, não fortalece. Portanto, vamos cá ver. Mas é um golpe terminal ou não? Eu penso que não é um golpe terminal, sinceramente. Quer dizer, aqui é que eu acho que é este dramatismo que aqui a oposição, nomeadamente a oposição de extrema-esquerda, veremos como reage o PS, mas é de esperar que não reaja de uma forma muito diferente, porque, por um lado, pôs questões ao Tribunal Constitucional, também acionou a fiscalização, e porque acaba de propor uma moção de censura e dizer que pretende ir para eleições e que o Governo seja destituído. Portanto, é natural que venha neste tom. Mas vamos cá ver. A consideração de leis inconstitucionais não é uma coisa que seja anormal num Estado de Direito. Por isso é que há um Tribunal Constitucional, por isso é que há instituições para fiscalizar em todos os Estados de Direito, todos os governos e todos os parlamentos. E há uma coisa que aqui é esquecida nestas afirmações dos representantes aqui do António Filipe e do Luís Fazenda, no caso do PCP e do Bloco de Esquerda, é que a lei do Orçamento não é uma lei do Governo, é uma lei da Assembleia da República. E, portanto, o órgão que fica em causa não é o Governo, é a Assembleia da República. O Governo propõe um orçamento, mas quem aprova é a Assembleia. E, portanto, apesar de tudo, há aqui também um equilíbrio de poderes que é preciso considerar. Portanto, as coisas não são assim imediatas nem automáticas, tal como as põe. Agora, indo à sua pergunta mais política, digamos assim, menos constitucional, embora tudo que é constitucional é político, mas mesmo de leitura mais política do curto prazo. Eu acho que aqui, claramente, obviamente, o Governo não sai daqui reforçado. Portanto, nem a sua estratégia sai reforçada. E não sai por uma razão. Porque, apesar de... Eu, por exemplo, no caso dos subsídios, acho que eles eram perfeitamente compatíveis com a Constituição. Mas, acho que o Governo, por isso isto me surpreendeu bastante, esta decisão, que deixou de fora, por exemplo, a contribuição da Sociedade de Solidariedade, mas considerou os subsídios inconstitucionais. Eu acho que até o Governo tinha seguido as diretivas do anterior acordo, porque antes o que havia era função pública, privados, era uma lógica 2-0. A função pública perdia 2 subsídios, os privados perdiam 0. E agora o que existia era uma lógica 1-0, se quiser assim, embora depois pudéssemos dizer que era 2-1, porque através de uma taxa adicional sobre o IRS, não é? Tanto os privados como os públicos perdiam 1. Portanto, no fundo, os públicos ficavam na mesma, perdiam um subsídio e perdiam o outro por imposto, em vez de ser diretamente, perdiam por imposto, e os privados perdiam um subsídio por imposto, não diretamente, mas por imposto. Era 2-1. Apesar de tudo, eu penso que estava aqui calibrado isto.
Não sei qual será a argumentação do Tribunal. Imagino que possa haver um argumento. É como hoje se fala muito na mobilidade na função pública e na dispensabilidade de funcionários públicos, aquele argumento... Estão cada vez mais dentro do regime privado. Ora bem, pronto. Aquele argumento de que havia uma diferença entre as duas, como o Governo ele próprio anunciou que tinha este programa e que visava reduções, etc. Convergência de no regimes. fundo, o Governo, ao anunciar esse tipo de programas, veio aceitar uma convergência de regimes. Se há convergência de regimes, desaparece a razão de maior segurança no emprego que tinham os funcionários públicos relativamente aos privados. Imagino que isto possa ser um dos raciocínios que lá esteja. Estou a falar um pouco no ar, mas seria, enfim, o argumento que eu, se tivesse que encontrar encontraria. Em todo caso, eu acho, sinceramente, que não é um motivo para alarme, é um motivo para o Governo pensar bem e para encontrar aqui, enfim, receitas alternativas, encontrar aqui uma mudança de rumo. Alguma coisa terá de fazer, não tenho dúvidas nenhumas. Quer dizer, por isso eu dizia, não será com certeza motivo para o Governo se demitir, do meu ponto de vista não é, mas enfim, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo julgarão o que entendem, penso que não é, porque não se trata provavelmente de uma surpresa, era isto que eu queria dizer. Quer dizer, o Governo, no fundo, correu um certo risco, digamos assim. E, portanto, como correu um certo risco, tem a obrigação, se fosse uma coisa totalmente surpreendente e inaudita, aqui não é o caso, muita gente alertou para que poderia haver esta interpretação, eu não comungo dela. Devo dizer que, aliás, acho que é uma interpretação, sinceramente, que o governo tinha feito um esforço muito grande para se aproximar da lógica do anterior acórdão, do de julho. E, portanto, que isso devia ter sido compreendido pelo Tribunal. Mas, uma vez que não foi, também não se pode dizer que muita gente não tem alertado para isso, até da esfera, digamos, porque os constitucionalistas também têm mundividências, têm pré-compreensões. Olhando para as votações, há aqui votações marginais, quer dizer, há 7-6. Sim, há uma 7-6, mas há outras que são 8-5. 8-5 eu diria que são as mais significativa, é significativa. mas de qualquer modo não foi um acórdão unânime. Não, isso também é raro, para dizer a verdade. É muito raro haver acórdãos unânimes, as mundividências dos juízes são diferentes. Muitos deles estão também atrelados, se me permite, à decisão anterior, ou seja, por isso é que muitas vezes se diz que o Tribunal Constitucional é muito politizado, mas eu sinceramente devo dizer que não estou muito de acordo com essa leitura, porque quem estudar os votos de vencido e as declarações de voto de cada juiz, não é? Portanto, no fundo, aquilo que se chamam os dissenting votes típicos do Supremo Tribunal Federal americano, quem vê que normalmente os juízes esforçam muito por ter uma certa congruência nas suas votações. E, portanto, de acórdão para acórdão, procuram sempre repescar aquilo que disseram antes, fosse a votar a favor, fosse a votar contra, para não se contradizerem. Portanto, há uma certa consistência. E, obviamente, que isso também aqui, com certeza, que os condicionou. Apesar de tudo, havia 3 juízes diferentes. Portanto, isto também poderia ter dado aqui uma coloração diferente. Agora, sinceramente, eu julgo que isto obrigará seguramente o Governo, no Conselho de Ministros da manhã e nas próximas semanas, a encontrar aqui uma resposta adequada para uma situação destas. Mas eu acho que nós deveríamos encarar, tal como foi o apelo do Presidente da República, o funcionamento das instituições, o seu regular funcionamento como uma coisa normal. Em democracia é normal e é possível, mesmo em situações de exceção, que os controlos funcionem. Uma vez que funcionaram, eles devem ser respeitados e, portanto, eu entendo, sinceramente, especialmente atendendo às razões. Portanto, as razões que aqui estão têm a ver com princípios, que são princípios que não mudariam, por mais que nós fizéssemos revisões da Constituição, que talvez fosse de o Governo ponderar efetivamente a consideração de medidas alternativas e, portanto, enfim, de tentar mitigar de alguma forma os efeitos orçamentais de uma decisão tão drástica como esta. Eu agora iria mais para a área mesmo da sua especialidade constitucional e o Joaquim Aguiar, eu tive aqui num Jornal das 9, depois de um célebre artigo que ele escreveu em que a realidade é inconstitucional. Pode ser inconstitucional. Estamos a ver um caso desses agora? Vamos cá ver. Eu acho que há aqui um problema, isso é outra coisa, e eu estou muito de acordo com o Joaquim Aguiar neste sentido. Como é que nós vemos a Constituição? É que, em Portugal, tende-se a ver a Constituição num sentido muito positivista, jurídico positivo. Há uma letra da lei, neste caso uma letra da Constituição. E a pessoa cinge-se à leitura. Ora bem, o que acontece é que as Constituições nunca são documentos só escritos. São documentos que remetem para valores e para realidades. E nunca se pode fazer a interpretação da Constituição fora da realidade. Por isso, por exemplo, a razão pela qual eu aplaudi e compreenderia e gostaria que assim tivesse sido
A solução que o Tribunal encontrou em julho passado, para a limitação dos efeitos. Porquê? Porque ela acolhe a ideia de Estado de necessidade financeira, que é uma ideia que está prevista na Constituição. Aliás, enfim, só há uma pessoa que defendeu isto de uma forma muito clara, e o Tribunal foi atrás desse pensamento, que foi o professor Rui Medeiros, aqui da Universidade Católica em Lisboa, que na sua tese de doutoramento defendia a ideia de que a limitação de efeitos podia ser feita para o futuro, coisa que, por exemplo, os grandes constitucionalistas, enfim, pais da Constituição, o Jorge Miranda, o Moscano Tino, Vital Moreira, entendem que não, mas ele, enfim, teve aí um pensamento, digamos, avançado, já há mais de 10 anos, e entretanto, o Tribunal acabou por o acolher. Eu penso que essa cláusula que o Rui Medeiros defendia, a interpretação que se fazia do artigo 282, número 4, o tal que permite considerar situações excepcionais de grande dificuldade financeira para fazer uma limitação de efeitos para o futuro, é uma forma de ter cláusulas de adesão à realidade, porque a Constituição não pode ser só... Neste sentido, os anglo-saxónicos, digamos, têm uma visão da Constituição muito mais, digamos, apesar de tudo, muito mais vinculativa, porque muito mais aderente à realidade. Que é um pedaço... Há umas normas que são escritas, há outras que são costume, há outras que têm a ver com as convenções, com os consensos que existem em cada momento, e eu tendo a ver a Constituição desta forma dinâmica. Por exemplo, vou dizer uma coisa que pode chocar muita gente, mas para mim, aquilo que está na Constituição Económica Portuguesa escrito, em rigor, não tem grande valor. O que tem valor são os tratados europeus sobre essa matéria, porque eles têm um valor constitucional. Portanto, isso é uma visão da Constituição, se quiser assim, segmentada. É uma visão que se fala de interconstitucionalidade, até diálogo entre constituições. Enfim, é um discurso um pouco abstrato para um jornal das 9, mas o que eu queria dizer com isto é, eu penso que o próprio Tribunal Constitucional devia ousar um pouco no sentido justamente de não se prender a um raciocínio extremamente jurídico-opositivo, que é uma coisa típica do final do século XIX ou da primeira metade do século XX, e que de facto o que faz com que algumas constituições morram e sejam substituídas é a sua incapacidade de adaptação à realidade. Não é por acaso que nós vemos que a Constituição americana dura e perdura com o vigor que tem, porque ela é constantemente adaptada. E, portanto, repara, o princípio da igualdade nos Estados Unidos, isto é uma coisa muito interessante que vale a pena. Esta eu acho que os telespectadores percebem bem. Quando falo aqui em coisas mais abstratas, talvez não, mas esta percebem muito bem. O princípio da igualdade nos Estados Unidos foi compatível com a escravatura, com o apartheid e com a discriminação positiva. Quer dizer, no início havia escravos e as pessoas consideravam que isso respeitava o princípio da igualdade. Depois aboliu-se a escravatura com o Lincoln, mas houve um regime de apartheid até os anos 50 e considerava-se que era compatível com o princípio da igualdade, e hoje até se considera que se tem que discriminar positivamente. Tem que ser quase que uma ação afirmativa a favor das minorias, sejam as mulheres, sejam as minorias étnicas ou sexuais, mas nós vemos as cotas para latinos, as cotas para afro-americanos, etc. Portanto, que são privilegiados, ou muitas vezes até isso põe também questões de saber se não há uma discriminação do mérito, etc. Portanto, o que eu digo é o seguinte: nós precisamos se nós não formos capazes de ter uma compreensão flexível e relativamente adaptável da Constituição, as Constituições rigidificam-se de tal maneira que têm de ser substituídas a prazo. Esse é um risco que eu creio que nós corremos. Mas talvez não só por esta questão do Estado de necessidade financeira, também por uma questão de esgotamento.